Fala pessoal, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês assistirão, mas espero que assistam essa aula, né? Nós vamos discutir hoje sobre fluxo de calor, é uma continuidade desse tópico de calor que a gente vem discutindo, e agora a gente começa a avançar para coisas que têm muitas aplicações reais, tá? Então, assim que nós voltarmos da semana de saco cheio ali para dia 15, mais ou menos, de agosto, vamos dar continuidade nesse conteúdo. Então, se assistirem, né, e eu peço que assistam, vocês poderão chegar na sala com o conteúdo já mais ou menos em mente, podendo fazer perguntas e aproveitar mais da aula, tá? Vou compartilhar minha tela então, espero que gostem. Tentei elaborar um material mais tranquilo para a gente discutir no PowerPoint, depois vocês farão algumas questões que estão no Google Formulário, beleza? Então vamos ver tela sendo compartilhada. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Então, como eu disse, pessoal, a gente vai falar sobre fluxo de calor. Nós já sabemos o que é calor, né? É esse processo de transferência de energia, toda aquela história, né? Agora a gente vai entender um pouco mais em detalhes algumas características desse processo. Então, trouxe uma tirinha aqui para vocês, né? Nós temos um cubo de gelo aqui representado e uma chama, né? Aí o cubo de gelo fala: esse calor está me matando. E a chama diz: ah, não exagera, vai. Só que à medida que passa o tempo, a gente vê que o gelo derrete, né? E com o tempo vai passar, ele também vai esquentar essa poça d'água aqui que foi formada. Então, o que, que a gente sabe? De um senso comum, a gente pode imaginar gelo aqui, né? Está uma temperatura mais baixa que a chama. Se eles estão em temperaturas diferentes, ponto. Já sabemos que vai ter processo de calor. Ou seja, vai ter uma transferência de energia térmica aqui da chama para o cubo de gelo. À medida que ela recebe essa energia, ele vai sendo aquecido, né? No caso aqui, primeiro a gente vai transformar a fase, mudar a fase, ele vai de sólido para líquido, depois ele vai ser aquecido. E o que, que isso tem a ver com fluxo de calor, né? Agora que a gente já sabe que tem um processo, a gente está interessado numa outra questão. Quão rapidamente esse processo acontece? Qual que é a velocidade, de modo geral, a rapidez que essa energia está sendo transferida de um corpo para o outro? É isso que a gente vai investigar. Vamos lá. Já sabemos, né, como é que acontece esse processo de calor, ou seja, como que ocorre essa transferência de energia, ela vai ser em virtude principalmente dos corpos estarem em temperaturas diferentes, ali no caso da chama e do cubo de gelo. Quando os corpos estão em temperaturas diferentes espontaneamente, ou seja, de maneira natural, a energia térmica ela é propagada do corpo de maior temperatura, ou seja, o corpo quente, para o corpo de menor temperatura. Até agora são coisas que nós já sabemos, vocês foram muito bem nas avaliações nessa parte, nenhuma novidade para nós. A grande pergunta é que surge é o seguinte: será que esse processo acontece da mesma forma em qualquer situação? No sentido de a velocidade, a rapidez com que a energia transfere de um corpo para o outro é sempre constante? Não importa quais sejam os corpos que estejam interagindo? Ou seja, a energia que o corpo vai recebendo, ela é sempre na mesma taxa, na mesma velocidade? Temos que responder isso. Isso parece ser muito importante, como a gente vai ver e está muito presente no nosso cotidiano. Dê uma olhadinha aqui. Você está lá num dia de domingo fazendo um baita de um molho de macarrão, né? A sua panela de alumínio e você está com uma colher de metal também. À medida que a panela está no fogo, sendo aquecida, né, e a comida também, você percebe que pouco tempo depois que está com a colher mexendo esse molho, a colher também está quente. Ou seja, houve processo de calor aqui da panela com a chama para a colher, e pouco tempo depois que esses corpos estavam em contato, ali interagindo, a colher acabou aquecida. De tal ponto que, em alguns instantes, você já mal consegue tocá-la, vai precisar usar uma luva ou um pano para proteger a mão. Agora, se eu estiver numa situação que eu estou fazendo uma sopinha, olha que delícia aqui, né? Não num dia quente, né? Mas tá bom. Estou fazendo uma sopinha, só que ao invés de usar uma colher de madeira, de metal, estou usando uma colher de madeira. Aí você percebe o que? Você mexe, mexe, deixa a colher no fogo e mesmo assim você consegue manuseá-la. Só depois de um bom tempo que ela está no fogo, ali na panela, que ela começa a esquentar. E aí você se pergunta, poxa, tem uma coisa engraçada aqui. As situações são muito parecidas, só que em um, a panela, né, transferiu energia aqui rapidamente para a colher. Rapidamente a colher ficou aquecida.
No outro, que é uma situação muito próxima, demorou muito mais tempo para que eu precisasse, por exemplo, usar um pano para proteger a minha mão, ou nem chegou nesse ponto, de tão lento que foi o processo. Isso já não dá um indicativo de que o processo de calor nem sempre vai acontecer com a mesma rapidez. Vai depender da situação e vai depender dos corpos envolvidos. Então, o primeiro passo que a gente pode agora avançar na compreensão sobre calor é saber como calcular a rapidez, ou seja, quão rapidamente esse processo vai acontecer. Quão rapidamente um corpo vai transferir energia para o outro, né? Quantos joules de energia esse corpo vai transferir para o outro a cada instante? É isso que a gente está preocupado agora. E veja que as implicações práticas são importantes, né? Pessoal, então vamos lá. Já que eu percebi que existe uma diferença nesse processo, né? Às vezes ele pode ser mais rápido, às vezes ele pode ser mais lento, nós definimos na física uma grandeza que mede isso. Nós vamos chamar essa grandeza de fluxo de calor. Professor, o que é o fluxo de calor? Nada mais é que a rapidez, ou seja, basicamente a velocidade com que um corpo transfere calor, né? Com que um corpo transfere energia para outro. Então, por exemplo, eu vou medir algo chamado fluxo de calor e ele vai me mostrar quão rapidamente um corpo está transferindo energia para o outro ou quão rapidamente a energia está sendo propagada através de um corpo, ao longo de um corpo. Como, por exemplo, quão rapidamente a energia estava passando da panela por toda a extensão da colher e chegando até as nossas mãos. Quero saber o quão rapidamente isso vai acontecer. Porque se eu souber isso, tiver pelo menos uma ideia, eu consigo usar materiais adequados em cada situação para evitar, por exemplo, de precisar usar uma luva ou acontecer algum acidente como queimadura. Então, o fluxo de calor vai ser isso. Ele vai me informar a rapidez, né, com que a energia está sendo transferida de um corpo ao outro. Como é que eu meço isso? Está aqui, ó. Olha que legal. Nós já vimos, né, que calor na física a gente vai representar pela letra Q e tempo nós vamos representar pela letra T. Então, o que nós temos aqui? Essa letrinha é a letrinha grega φ. A gente lê como φ, né? O que ela está simbolizando? Ela vai simbolizar essa nova grandeza que a gente está conhecendo, que chama fluxo de calor, que vai ser essa rapidez da transferência de energia. Quanto maior for esse número que der na conta, mais rapidamente a energia está sendo transferida de um corpo ao outro. Ela depende do que, esse fluxo de calor? Depende da quantidade de calor trocado entre o corpo, que a gente vai representar com a letra Q, é a quantidade de energia que passa de um corpo para o outro, e esse ΔT, assim que se lê ΔT, né, representa o quê? Representa o tempo que durou. Nossa, um corpo e o outro estão trocando energia, demorou 2 minutos para eles trocarem energia e entrarem em equilíbrio. Ou a colher ficou em contato durante 5 minutos com a panela, então eu consigo definir um tempo que aconteceu esse processo. Com essas informações, eu consigo calcular com qual taxa, com qual rapidez a energia foi transferida de um corpo ao outro. Então vamos olhar isso em mais detalhes, né? Olha aqui, acho que você já viu essas imagens nas nossas aulas, né? Vamos supor que eu tenho um corpo A, um objeto qualquer, pode ser, por exemplo, a panela que eu estou aquecendo, a panela junto com o alimento. E eu tenho um corpo B, que pode ser a colher de metal ou a colher de madeira. São dois corpos, inicialmente em temperaturas diferentes, né? De tal maneira que eu tenho um corpo quente, a panela que está sendo diretamente aquecida pela chama do fogão, e um corpo B que está frio inicialmente, que é a colher. Não está no começo, não está na mesma temperatura da panela que está sendo aquecida, né? Se eles estão em temperaturas diferentes, o que a gente sabe? Se eles estão em temperaturas diferentes, vai existir o processo de calor, ou seja, uma certa quantidade de energia está sendo transferida do corpo A, né, do corpo quente, para o corpo B, o corpo frio. No caso aqui, se a gente for analisar, né, da panela para a colher. E aí, o que eu posso definir? À medida que o tempo passa, tempo de relógio, eu consigo determinar quanto de energia por instante, a cada instante está sendo transferido, ou seja, qual é a rapidez que a energia está saindo de A e indo para B. Quanto mais rápido esse processo acontecer, mais rapidamente a minha colher vai esquentar e mais difícil vai ser manuseá-la à mão livre. Quanto mais lentamente esse processo acontecer, significa que a transferência de energia de A para B acontece bem devagar. Então, como é o caso da colher de madeira,
eu não preciso, né, vou precisar de muito tempo em contato ali para a colher esquentar, de maneira que eu precise usar um pano ou uma luva. Então, isso vai ser o fluxo de calor. Ele vai me dar essa informação de quão rápido esse processo está acontecendo, ou quão lento, né? Quão lenta essa transferência de energia acontece ou quão rápida. Como é que a gente vai medir isso, então? Olha aqui, ó. A quantidade de calor é essa energia que está sendo transferida de um corpo para o outro. O tempo é o tempo que eu estou analisando esse processo, é o tempo que está durando essa transferência de energia. Às vezes chega ao equilíbrio, às vezes não. Às vezes eu tiro a colher antes do equilíbrio, mas mesmo assim elas ficaram um tempo em contato. E o fluxo de calor, que é o que eu quero determinar. Calor, a gente sabe, né? Nós medimos calor no sistema internacional, o padrão, né? Em joules, mas eu posso medir em calorias também. Deixa eu só desabilitar aqui. Vamos lá, então. Nós sabemos disso, né? Tempo, pessoal, em geral vai ser medido em segundos. Professor, posso medir em outras unidades? Sim. Às vezes pode aparecer em minutos, às vezes pode aparecer em horas, mas em geral trabalharemos, principalmente em sala, em segundos. É o tempo que durou essa transferência de energia para de um corpo para o outro. E o fluxo de calor. Ou ele vai estar em joules por segundo, né? Joules por segundo, ou ele estará em calorias por segundo. De tal maneira que eu posso entender isso da seguinte forma. Ah, o corpo A transferiu 10 joules por segundo, 20 joules por segundo, 200 calorias por segundo, ou seja, ele vai me indicar quantos joules ou quantas calorias de energia passaram de um corpo para o outro a cada segundo de relógio que passou. Então é isso que esse fluxo está me medindo. Eu consigo imaginar, né, que vocês devem estar pensando o seguinte: ah, então quanto mais energia ele passar por segundo, mais intenso é o fluxo. Exatamente. Então, quanto mais energia passar por segundo, quer dizer que o fluxo acontece com grande rapidez, com grande intensidade. Tem um alto fluxo de calor, ou seja, facilmente a energia é transferida de um corpo para o outro. Quanto menor for esse valor, quer dizer que mais lentamente esse processo acontece, de uma maneira mais demorada. Então, essa é a ideia mesmo, tá, pessoal? A gente está medindo, de certa maneira, quanto de energia passa de um corpo para o outro a cada segundo. Quanto maior o valor, indica que há maior rapidez nesse processo, maior facilidade. Quanto menor o valor, mais difícil é o processo para acontecer entre esses corpos. É o caso, por exemplo, da panela com a colher de madeira. Vamos estudar em detalhes, são só as primeiras ideias, né? Nós vimos que as unidades gerais de fluxo de calor são joule por segundo ou caloria por segundo. No sistema internacional, que é o padrão, nós tomamos como sendo joule por segundo, que ela recebe um outro nome também. Ela costuma ser batizada por watt, ou seja, dizer joule por segundo, né? Joules por segundo. Ou watt é a mesma coisa. São dois nomes para a mesma grandeza. E se vocês se atentarem, vocês já viram essa expressão watts, né? Ah, esse ferro de passar tem 120 watts de potência. Esse chuveiro tem 5.700 watts de potência. Essa lâmpada da minha sala tem 9 watts de potência. É a mesma unidade. Então, ela representa uma certa rapidez também com que a energia está sendo convertida de uma forma em outra, tá? Por enquanto, a gente vai estar preocupado mais no calor, mas as duas coisas são a mesma. Ou seja, no sistema internacional, a unidade para fluxo de calor, que é essa rapidez no processo, é joules por segundo, que a gente também pode chamar isso de watt. É a mesma coisa. Beleza? Então, novamente, o que é o fluxo de calor? Ele vai me dizer quanto de energia térmica passa de um corpo para o outro a cada segundo. Com qual rapidez, com qual facilidade esses corpos trocam energia, tá? Vamos fazer um exemplo? Vamos! Olha que bonito. Considere dois corpos A e B. Olha os nossos corpos A e B aqui. Com temperaturas diferentes. Ótimo. Se eles têm temperaturas diferentes, existe processo de calor, existe transferência de um corpo para o outro nesse caso. Beleza? Indo sempre, né, por princípio, do de maior temperatura para o de menor. Vamos supor que até eles atingirem o equilíbrio térmico, chegarem à mesma temperatura, eles trocam 1.200 calorias, ou seja,
é a quantidade de energia que eles estão trocando no processo como um todo. Aí vem uma outra informação. Considere que esse processo durou 4 minutos, ou seja, depois de 4 minutos, é essa quantidade de energia que esses corpos trocaram. É essa quantidade de energia que saiu do corpo A e foi para o corpo B, tá? É isso que ele está falando, ou seja, depois de 4 minutos, é esse total de energia que os corpos terão trocado. Ele pergunta, calcule o fluxo, ou seja, calcule a rapidez com que esse processo aconteceu. Ótimo, vamos olhar aqui. Vamos selecionar aquilo que a gente já sabe. Qual que é a quantidade de calor nesse sistema? O que, né, a quantidade de calor que foi trocado aqui vale 1.200 calorias. Ótimo, uma informação foi dada. O tempo, 4 minutos. Como eu disse, a gente geralmente vai trabalhar em segundos, né? 4 minutos são 240 segundos. Como eu sei, cada minuto tem 60 segundos. Então, 4 vezes 60 vai dar os meus 240 segundos. Então, eu tenho quanto de calor trocou, eu tenho o tempo, falta calcular o fluxo, ou seja, com qual rapidez isso aconteceu. Então, nós já temos todas as informações que a gente precisa. Vamos lá. Basta a gente colocar na expressão. Então, fluxo de calor é a quantidade de energia pelo tempo. Quantidade de energia está aqui, no lugar do Q. Quantidade de energia está aqui. Quantidade de tempo está aqui, né? O tempo que durou. 1.200 dividido por 240, 5 calorias por segundo. Ou seja, essa é a minha resposta. O que significa isso, professor? Significa o seguinte: a cada segundo que passou, esses corpos trocaram 5 calorias de energia. Ou seja, a cada segundo que passava, o corpo A transferia 5 calorias de energia para o corpo B. Então, 1 segundo, 5, 2 segundos, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Era a quantidade de energia que estava sendo trocada. Mas, de modo geral, essa era a quantidade de energia que estava sendo trocada a cada segundo. Então, essa é a rapidez com que eles estavam trocando, tá? Nesse processo. Beleza? Veja que é uma aplicação simples aqui. Poderia usar de outras formas essa fórmula, mas por enquanto a gente vai tratar desse jeito. Então, vamos resumir a nossa história. O que é o fluxo de calor, se eu tiver que pensar? Ela é uma grandeza importante e ela me permite determinar o quê? A rapidez com que os corpos trocam energia na forma de calor. Quanto maior for o fluxo que eu calcular, quer dizer que mais rapidamente a energia sai de um corpo para o outro. Esse processo acontece mais rapidamente, mais facilmente. Quanto menor for o valor, quer dizer que é mais difícil esse processo acontecer. Eu posso pensar de uma maneira bem literal assim. A cada segundo, tantos joules ou tantas calorias estão sendo transferidas de um corpo para o outro. É assim que eu vou ler essa grandeza, é assim que eu vou interpretá-la, essa rapidez e, de certa maneira, a facilidade com que o processo acontece. Por quê? Quanto mais rapidamente os corpos trocam energia, quer dizer que o processo entre os dois acontece de maneira mais fácil. Na prática, quando a gente vai calcular, existem alguns detalhes a serem considerados, a gente vai ver mais para frente, como o tipo de material, isso ficou óbvio, né? A panela com a colher de metal, o processo acontece diferente do que a panela com a colher de madeira, ou seja, os tipos de materiais que estão envolvidos são importantes para definir o problema. O tamanho dos objetos também vai influenciar nessa rapidez. Lembrando, não influencia no processo de calor, vai existir, basta que tenham temperaturas diferentes. Mas os seus tamanhos importam para saber a rapidez com que o processo vai acontecer. A gente vai ver, tá? Então, o tipo de material, os seus tamanhos e as suas temperaturas. Quanto maior for a diferença de temperatura entre eles, mais rapidamente vão trocar calor. Beleza? Então, é só um começo, tá, pessoal? Foquem bastante nisso que eu quis dizer aqui com o exercício, né? Ou seja, com essa expressão que está aqui, o fluxo é essa rapidez com que os corpos trocam energia. Tentem fazer os exercícios que eu vou passar no Google Formulário. O vídeo ficará disponível, vocês podem assistir quantas vezes quiser, a parte que quiser. Eu espero que em sala já levem questões, levem dúvidas que tiveram ao longo do vídeo, levem sugestões, críticas, o que vocês quiserem, tá? É importante para que a gente construa
construa a aula conhecimento, não fique só uma coisa da minha parte para vocês, mas essa colaboração entre nós, beleza? Então, abraço para todos, espero que o vídeo seja bastante útil para vocês e até mais, pessoal.